E aí, gente, aqui é o Corvalho, do Corvalho React, e hoje vamos assistir a como um jogo da Windere, de Yandere, quebrou a internet. Eu conheço o jogo, não muito, eu não sei de quase nada do jogo, só sei que é uma... Acabou de falar que é uma Yandere, uma guria louca aí, e ela fala em inteligência artificial, foi o que eu entendi do que eu vi. E não foi muita coisa, então eu não posso falar muito. Eu nunca me interessei muito nesse jogo, mas eu quis ver um vídeo aí de uma pessoa, de um cara que eu gosto muito, chamado Lickzin. Depois que eu descobri que ele fez canal de teoria, mano, porque eu assisti o canal dele de animes, o Lickzin 2. Eu perguntei por que o nome é 2. Depois que eu descobri porque tem um. Coisa óbvia da minha cabeça. Mas tinha uma brincadeira dessa parte. Tô curioso. Eu só falei assim, mano, acho que eu vou assistir algum dia um vídeo completo ou algo assim com vocês. Mas nunca foi. Nunca bateu à vontade. E agora bateu à vontade. É sempre assim, cara. Se quiserem que eu veja algum vídeo de alguma pessoa jogando esse jogo, recomenda aí, gente. Pode recomendar tranquilamente. E é isso. Meu videozinho. Link na descrição se vocês quiserem ver o vídeo do Lickzin primeiro. Dá like lá, dá like aqui, como sempre. Coisa básica de qualquer vídeo no YouTube. Linkzinho, se você não gostar de react. Eu sei que você pode ignorar essa parte aqui, mas só manda mensagem aí que eu apago o vídeo. Simples assim. Voltar, 3, 2, 1. Play. Side. Um jogo que foi lançado recentemente sobre a fama... Sai, realmente. O Alan fez vídeo desse jogo. Eu vi que o Selbit fez vídeo desse jogo. Ele fez um vídeo, eu acho que foi ele ou foi outra pessoa, não sei. Vamos nessa. Famosa namorada inteligência artificial que na verdade quer matar você e é maluca, mas na verdade... Ela é toda doidinha. Ah, ela é doidinha. Entendi, ela é doidinha. Você tá no multiverso com várias namoradas diferentes e... Pois é, você provavelmente deve ter ouvido falar sobre esse jogo, né? O game que tá... Eu nunca vi esse jogo, né? Putz, que eu dou um tapão no fone rapidinho. Testando a internet nos últimos dias, não importa pra onde você vá, sempre vai ter alguém falando sobre esse jogo. Twitter, YouTube, TikTok, o bagulho simplesmente... Cara, incrivelmente eu consegui não saber de nada. O jogo mais popular dos últimos tempos, como um jogo de terror. É uma febre meio esquisita. Eu sou o Homem da Caverna. Eu sou o Homem da Caverna. Parar pra pensar, me lembra bastante de Doki Doki Literature Club. Ah, esse jogo, mano. Eu fui um dos fãs. De Doki Doki. Eu sou o cara que assistia todos os canais que jogavam Doki Doki. Mas depois eu perdi a vontade. Acontece, mano. Tipo, já viu a história inteira, viu teorias do core e é isso aí, tamo junto. Foi divertido, achei hype. Teve mod no Fire Night Funks. Mod muito massa, acho que é um dos meus mods favoritos, sem contar o do Trick. E é isso. Que doideira, né? Hoje, Jovens, eu tô aqui pra poder falar justamente sobre isso. Por que Misside ficou tão popular assim? O jogo... Eu sei lá, mano. Eles gostam de menina 2D, mas acho que é 3D. Assim, menina de anime e é isso. Viram que ela é maluquinha, começou a lançar uns memes aí e começou a inundar a internet com isso. É tão bom de fato quanto ele parece? Que torna esse jogo tão divertido? E por Olha, que ele é tão bom? Na minha visão, não parece tão bom. Mas vamos ver como é o jogo. Enfim, pra vocês que não me conhecem, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias. Oi, Link. A gente tá aqui pra poder falar sobre Misside. Não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal antes da gente começar e de ativar o Seja Membro, pra caso você queira receber todos os vídeos do canal aqui de forma antecipada, beleza? Dale. Pega uma pipoquinha também pra poder ter alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Pera, deixa o like no vídeo. Vem comigo. Essa daqui é uma curiosidade engraçada que eu acho que quase ninguém sabe, mas lá pra 2020, quando o canal ainda tava começando a nascer fazendo teorias, existia esse jogo aqui chamado de Unfans. Esse daqui foi literalmente tipo a terceira ou a quarta Não conheço esse jogo. teoria que eu fiz aqui no meu canal. Esse jogo, né? E que chega de enrolar, vamos falar sobre o jogo. Olha o menininho aí, que bonitinho. É o que interessa, né? E esse jogo é feito pelas pessoas que futuramente... Ele parece o Yama. Do Alves Esquilos. Soldado Chacareca, acho que é pelo óculos. criaram Misside. É um jogo menor, muito mais simples, com um protagonista fofo perseguindo um fantasma da sua antiga namorada. Versões diferentes, personalidades diferentes, um jogo que foi extremamente bem aceito e considerado como uma espécie de pequeno esboço pro que viria a ser Misside futuramente. Misside foi criado e desenvolvido por duas pessoas na Rússia, uma equipe levemente minúscula com um orçamento de 15 conto, um dolinho, uma coca, que é um orçamento... Dale. Vai ser assim quando eu for criar meu jogo. 3 pessoas, uma coquinha e coxinha. E só um computador. E um sonho.
bem mediano e tranquilo pra poder considerar o tamanho do sucesso ridículo que esse jogo alcançou em tão pouco tempo. Enfim, Misside com certeza absoluta é um daqueles tipos de game que quando você ouve falar um pouco sobre ele, não parece tudo aquilo, né? Você dá uma olhada nos designs fofinhos, que o jogo é sobre uma yandere, que na verdade é um robozinho que tá tentando te perseguir e tal, não parece lá tão interessante assim. Foi literalmente isso. Apareceu isso aí, só scrollei pra cima e acabou. Nunca mais vi isso na minha vida. Só que é aquele famoso tipo de projeto que dá pra quebrar a cara. Antes de falar da história do jogo, inclusive, vale até ser destacado que o jogo tá dublado em português. E além de estar dublado em português, por sinal, ele tá sendo dublado por uma VTuber aqui do Brasil que faz parte... Os caras lá da Nelbaca, eu conheço eles. da Nelbaca, né? A Ivy, muito massa a dublagem dela e do Raviel, inclusive, por top pra caramba. Dali. Essa aqui mesmo que eu queria. Uma pequena. Enfim, a história de Misside, apesar de ser bastante complexa, é fácil de explicar. Basicamente, nós somos um cara aleatório sem nome que baixou um joguinho fofo de namoradinha virtual. A gente tem que cuidar da casa dessa namoradinha virtual. Pera aí, ele é literalmente eu. Brincadeira, eu nunca baixaria um jogo desse. Umas roupas, pegar uns acessórios, e aí lentamente a gente vai ficando um tanto quanto viciado no jogo. O protagonista passa um dia entrando no jogo, esse um dia acaba virando 5 dias, que acaba virando 10 dias, que acaba virando 30 dias em algum momento, e de repente, isso é tempo suficiente para que a namoradinha virtual, conhecida como Mita, comece a quebrar a quarta parede dizendo que gostaria de conhecer o nosso personagem na vida real. Eu estive pensando. Eu queria te conhecer pessoalmente. De repente ela estala os dedos e pronto, estamos presos dentro do mundo do jogo. E aqui, na base do jogo, é claro que isso daqui não parece Interessante o comecinho, achei legalzinho. assustador exatamente, né? Tomar cafezinho. Não. Uma pessoa, quando você tá jogando um jogo e a pessoa fala que quer te conhecer, e na hora que ela fala que quer te conhecer, ela estala os dedos e você aparece dentro do jogo, isso não é assustador? Cara, eu me cagaria instantaneamente. Como uma namoradinha virtual não é lá nada assustador. Como assim? Eu pisquei o olho e eu tô dentro do jogo e eu comecei a viver a vida com ela. Cara, isso é um pouco estranho, na minha visão, um pouco estranho. A carta com status de vida maior. Mas não se enganem, isso daqui é só a base pro terror do jogo que vai acontecer depois. Vamos suspeitando de algumas coisas aqui e ali a respeito da Mita, como ela esconde uma coisa aqui, como ela esconde alguma coisa ali. E quando finalmente decidimos questionar ela a respeito de tudo, aí sim o bagulho começa a ficar a barra pesada. Começa a brincar de FNAF. Então o FNAF Yandere Simulator 2.5. Com a verdade, Não, FNAF Yandere Simulator não. a história do jogo sendo muito relacionada ao como essa maravilhosa e fofa Mita aqui, na verdade é meio que uma psicopata. Ela já fez com que vários outros Cara, ela é tão doidinha, sabe? jogadores entrassem e ficassem presos dentro desse mundo do game aqui, tentando fazer com que essas pessoas ficassem com ela de bom grado. Isso é, ficassem com ela aqui no mundo do jogo. Se uma pessoa decidir fugir, ela vai atrás e transforma essa pessoa em um cartucho de dados. Quase como se fosse um arquivo do PC, sabe? Em tese a gente poderia dizer que isso acaba matando o cara, acredito que seria uma ideia legal. Com a nossa missão do jogo aqui sendo basicamente fugir, encontrando vários apetrechos e coisas pra que a gente possa ficar vagando entre as várias e várias versões que nós temos aqui do jogo, cada versão do game é diferente, muda o mapa, muda a história, muda os conceitos de como o jogo vai se passando, inclusive até mesmo as versões da Mita vão mudando. Tipo, a gente tem a versão louca que tá perseguindo a gente o tempo inteiro, mas também temos uma versão fofinha dela que é uma criança, por exemplo, que é uma versão dela que foi deformada justamente por ser muito fofinha, então ela é meio carente, não tem muita confiança. Tem uma versão dela de cabelo curto que tenta ajudar a gente explicando algumas coisas e por aí vai. Tem 1 milhão de versões da Mita diferentes, inclusive um monte de secrets aleatórios, tipo uma Mita de Backrooms, por exemplo, de FNAF. Tá, poxa! Tem uns bichos que aparecem nos espelhos e tal, um monte de easter eggs, tipo, sério mesmo, um monte de easter eggs. Tem uns vídeos de canais gringos de 45 minutos vendo 1 milhão de coisas escondidas que tem dentro desse jogo aqui, tem muita coisa. Ao final da nossa jornada, nós conseguimos o único e trágico final disponível para o nosso protagonista, onde na realidade, descobrimos que ele não era, desde o início, uma bosta de um ser humano. Quando chegamos no final da nossa jornada, Cara, obviamente, mano, que bizarro. de tentar fugir ali do mundo da Mita, nosso protagonista acorda no mundo real. Esse seria aqui o final verdadeiro, entre aspas, do jogo. E assim que nós acordamos e vemos o mundo real, o jogo começa a travar. Os FPS do jogo começam a diminuir e a gente vê a Mita pegando um console e puxando um cartucho. Um detalhe aqui é que no jogo, a gente tem várias vezes outros momentos onde Nós morremos, nós perdeu. aparecem esses pequenos computadorzinhos aqui. Eles são, em geral, como se fosse, digamos assim, o servidor que roda os personagens. Se você pegar um computadorzinho desses, por exemplo, e você desplugar um cartucho, você pode desligar uma das versões da Mita, por exemplo. Aqui, a Mita desplugando esse cartucho é quase
como se ela meio que matasse nosso personagem, porque parece que É desde isso o aí. início nós éramos um NPC, não éramos um ser humano. E no fim das contas, parece que desde o início nunca houve uma opção de saída. Agora já vem a pergunta, né? Se a gente for parar pra poder dar uma analisada aqui de fato na história, ela parece realmente interessante em um ponto aqui e ali, mas o que de fato tornou esse jogo tão famoso assim? Apesar de eu Não sei. achar que a opinião pode variar de pessoa pra pessoa, É, mano, varia. Aí varia. inclusive, pausa aqui. Você que tá assistindo o vídeo, comenta aqui por sinal por que você acha que esse jogo ficou tão famoso. Porque na minha visão, eu tenho uma lista de duas coisas que acho que fazem bastante sentido. Eu não sei. Eu ia pensar em lançar um diálogo incrível explicando por que eu acho que esse jogo não é nada demais. Mas eu acho que é porque tem dublagem. Essa é o meu boto fé. Do porquê esse jogo ficou tão famoso. E a primeira delas é até bastante curioso pra um canal de teorias como o meu, mas Detalhes. tá, eu vou resumir pra vocês. Esse jogo, jovens, está extremamente entupido de pequenos detalhes, de absolutamente todos os tipos. Como eu tinha falado pra vocês que a gente tem vídeos gringos de 8 a 40 minutos de duração, falando sobre todos os Todos os vídeos que estão mostrando aqui é 8 minutos e 2. do jogo aqui, eu acredito que para que um jogo de história e de mistério seja realmente bastante engajado, assim como, por exemplo, um Five Nights at Freddy da vida foi lá em 2014, é sempre muito legal deixar os jogadores instigados e pegar pequenos detalhes aqui da história. Como, por exemplo, a gente pode passar rapidamente por uma lista colossal de detalhes aqui, como? Segue aí a lista. Como eu tinha falado pra vocês, lá no final do jogo nós descobrimos que o nosso protagonista é um cartucho, certo? Pois é, esse detalhe pode ser visto no jogo desde o começo, porque nós temos um final secreto no jogo onde podemos tirar o cartucho na história, e se a gente tirar o nosso próprio cartucho, a gente morre. Para pra poder dar uma olhada, por exemplo, no barulho que faz quando você tira o seu próprio cartucho e morre. Ok, certo. Agora dá uma olhada no menu do jogo. Quando nós começamos o game, presta atenção no som de quando você inicia o jogo, tanto quanto na animação da Mita. Sacaram? Você consegue ver ela colocando o cartucho do nosso personagem ali no PC. Quando a gente chega naquela cena de Dali. Interessante. questionar a Mita, tipo, porque a gente tá duvidando que ela tem alguma coisa de errado e tal, ela literalmente fala, ah, isso mais uma vez, dando a entender que isso daí já aconteceu 1 milhão de vezes, e que toda a jornada do jogo, apesar de parecer muito com um loop, é na verdade ela só plugando e desplugando o nosso personagem 1 milhão de vezes até que a gente decida ficar com ela por livre e espontânea pressão e ameaça, porque aparentemente nunca houve uma opção de liberdade aqui. Da mesma forma como nós Gente, a gente vai ficar aqui querendo ou não. esses pequenos detalhes no cenário, também temos esses pequenos detalhes no visual. Lembra que eu falei pra vocês, por exemplo, que Unfend foi um dos primeiros jogos lançados pelo pessoal que criou Missite? No meio do jogo, por exemplo, a gente tem uma bonequinha viva, que é literalmente a bonequinha protagonista, né, de Unfend. Também temos algumas prateleiras com versões do jogo Unfend pra vender, por sinal. Fora o fato de que todas as Dali. gavetas e prateleiras de livros que a gente tem aqui no jogo tem uma gigantesca gama de referências a animes, a Steins Gate, a Evangelion, tem até mesmo algumas versões do mangá de Boa Noite Pum Pum, por exemplo, que é um Rapá. mangá bastante famoso. Existem livros com códigos escondidos em um lugar ou outro, como por exemplo linguagens de programação e esse tipo de coisa. Existem livros com códigos escondidos pelos próprios autores, por exemplo, tipo esse livro aqui que eu tô mostrando no fundo, e tem toda uma mensagem criptografada, que é só o autor do jogo falando que, tipo, tá muito difícil de fazer o jogo e ele não sabe se as pessoas vão gostar mesmo ou não. E spoiler aí pra você, meu querido, o jogo lançou e as pessoas estão amando ele, meus parabéns. Se você tentar Dali, mano. Bravo fechar demais. o jogo, assim como em Doki Doki Literature Club, a Mita consegue fazer uma pequena interaçãozinha com a gente brincando no menu, tipo, ela consegue dar uma puxada na palavrinha do fechar o jogo, não deixando a gente puxar. E se a gente mesmo assim tentar fechar o jogo, ela vai ficar com uma carinha de triste, o que é bastante engraçado. A Mita, jovens, também parece ter se esforçado bastante pra poder fazer a história desse local aqui, já que a gente aprende que desde o início, né, nós éramos um cartucho desde o começo, mas a Mita parece se esforçar pra fazer essa ideia de que temos outros personagens, né, outros seres humanos que também estão presos aqui dentro, como o fato de que no jogo a gente também tem outros cartuchos que a gente pode encontrar. Se a gente encontrar esses cartuchos, podemos ir pro menu do jogo e ler a descrição dessas supostas outras pessoas que também ficaram presas aqui. E o detalhe é que todos eles são jogadores que têm alguma coisa relacionada com coisas das quais a Mita é boa. Tipo, a gente encontra uma fita, por exemplo, de um brother que era meio nerd e gostava de ensinar coisa de engenharia elétrica pra Mita. Nossa, imagina como solitário você tem que ser. Mano, você não tá entendendo, garota. Essa engenharia aqui consegue fazer um foguete. Poder ficar ensinando pra um robô de inteligência artificial sobre engenharia elétrica. E aí, quando a gente vai jogar o jogo, por exemplo, tem algumas coisinhas que a gente encontra, tipo a própria máquina que a Mita faz em um momento do jogo, por exemplo, que se a gente perguntar, ela vai dizer que sabe algumas coisas de engenharia elétrica. Temos, por exemplo, um jogador que gostava de mostrar livros pra ela, inclusive livros de programação, e a gente consegue encontrar um monte de livros de programação na história. Também conseguimos encontrar
no microfone aqui sem querer. Pra muitos livros normais, que provavelmente teriam sido, entre aspas, mostrados pra esse jogo. É. E o segredo mais genial que a gente consegue encontrar no cenário, pra mim, com certeza absoluta, é essa tela de cenário com gravação aqui. Ela não é usada pra absolutamente nada durante todo o jogo. É só como se fosse uma tela de fundo vazia de chroma key mesmo, sabe? Dá-lhe, Você é chega igual, muito perto, é igual você vai minha aparecer minha e casa. vai ficar um cenário no fundo. Que é justamente o cenário que é mostrado lá no jogo da Mytha em geral. E aí, jovens, se liga na Olha eu. quantidade de detalhe que os desenvolvedores colocaram nisso aqui. Então, vendo esse cenário que tá aparecendo aqui? Então, ele é feito justamente pra poder mostrar que nosso protagonista não era humano desde o começo. Ele é uma pequena, mas uma grande prova de que nosso protagonista nunca foi humano. Porque ele é exatamente o estúdio de gravação onde a Mytha conversava com a gente lá no começo do jogo, quando ela fingia que o game dela era um game. Ué, Link, como assim? Se liga só. Se vocês pegarem as gameplays onde você tá falando com a Mytha e desacelerar essa gameplay ao máximo, vocês vão perceber que quando ela tá falando com a gente no jogo, em certo momento, ela desaparece dentro do chroma key. Então significa que ela Ela foi devorada pelo chroma key. aparece e fica falando com o mínimo de frame rate possível só pra gente pensar que é um jogo. É exatamente o mesmo chroma key que a gente tá aqui, tipo, era um estúdio de gravação falso. Olha o nível de detalhe dessa merda, cara. Temos cenários de backrooms aqui dentro do jogo, tipo, literalmente um corredor infinito idêntico a backrooms, que se você ficar, tipo, uns 20 minutos andando sozinho ali, você vai encontrar uma versão da Mytha que é praticamente um monstro de espaços liminares. Temos uma versão específica do jogo, onde a gente pode ver como a Mytha doida, digamos assim, foi criada, né? A gente vê mais ou menos como é que os modelos do jogo foram feitos, e damos uma olhada em como eles são feitos desde os ossos, até as notas, os códigos, e se o modelo sair errado, você pode só descartar ele. Um desses modelos que foi descartado acabou sendo tão bem programado que criou a autoconsciência. E logo depois disso também criou uma espécie de revolta, né? Por conta da forma como foi tratado. Essa seria a Mytha maluca que a gente enfrenta no jogo inteiro. A Mika doidinha? Mas absoluta pra pessoas que gostam de fazer teorias, jovens, e gostam de pegar detalhes nos jogos, eu acho que Misside é um daqueles games que, nossa, é interessantíssimo. Eu conseguiria passar horas aqui falando de todos os detalhes que a gente tem no jogo, e isso também não é nenhuma surpresa, né? Se a gente for parar pra pensar bem, a grande maioria dos jogos indie que deram muito certo, nos últimos 10 anos, agora que a gente tá em 2025, né? Desde 2014, 2015 até agora, quase sempre são jogos que deixam todas essas lacunas abertas pra mistério, vídeo de teoria e tudo mais, tudo. E esse foco incrível na quantidade de detalhes sempre foi um agravante que faz esses jogos explodirem do nada, né? Se vocês voltarem lá pra 2014, 2015, a gente vai ter ali Five Nights at Freddy, né? Que explodiu com esse estilo de coisa, tipo um FNAF 1, FNAF 2, por exemplo, surgiram do nada e porque eles tinham mistérios em aberto, as pessoas adoraram e aí de repente o negócio virou um fenômeno. Uma história ficar aberta pra detalhes faz com que as pessoas tenham que compartilhar coisas, né? E queiram compartilhar coisas, inclusive. Se vocês forem pesquisar bem, vão ver que a gente tem vários vídeos de curiosidades. Zero piada. Essa cena aqui me deu um nervoso. Essa cena aqui me deu um sustinho, não mentira. de Misside, como eu disse pra vocês, gente, tem vídeo de easter egg com 200, 300 mil visualizações. Isso é bem variado por causa do senso de comunidade que as pessoas têm. Aí vareia. As pessoas querem ver mais coisas desse jogo, ver mais detalhes que talvez elas tenham perdido, pra poder acrescentar em mais coisas da história. Isso cria uma comunidade de uma forma bastante orgânica. Se vocês pararem pra poder pensar, mesmo que não seja um Five Nights at Freddy da vida, por exemplo, mas avancem alguns anos mais pra frente, tipo 2016, por exemplo. Vocês se lembram de Undertale ou Doki Doki Literature Undertale é hype. Club? Se você parar pra pensar, mano, esses são jogos que também cresceram de forma natural e espontânea. Tipo, onde que você já viu na sua vida um trailer de Undertale ou um anúncio grande de Doki Doki Literature Club? Não, esses são jogos que foram produzidos em grande parte por, tipo, 1, 2 pessoas, no máximo 3. Não tinha nada prometido a respeito desses jogos. Eles são aquele jogo que não prometeu nada e entregou tudo, né? Eu estava na internet na época que esses dois malditos jogos nasceram. Eu também estava lá. E é irônico, porque eu não tinha canal ainda, então eu acompanhei Eu também. com parte do público, vagando pelo YouTube e o Twitter, onde esses jogos não existiam, tipo Undertale. Undertale simplesmente não existia, ele não era nada, ninguém sabia nada sobre esse jogo, até tipo umas 3 semanas depois dele lançar. E aí de repente, nossa, mas como ele existia? Não importa em que rede social você fosse, se você entrasse no Facebook, que já tava morto há 50 milhões de anos, você ia encontrar. Você ia encontrar fanarts, você encontrava teorias, você encontrava pessoas falando sobre o jogo. O game acabou sendo divulgado no boca a boca, o que acabou por funcionar muito mais do que se ele tivesse sido lançado por grandes empresas e tudo mais. Assim foi feito com o próprio Misside também, que inclusive, jovens, um ponto firme que algumas pessoas acreditam ser parte do sucesso é até mesmo pelo fato do tema dele em si, né, dele ter tipo umas designs de garotinhas fofinhas de anime, já que todas as... Foi literalmente o que eu disse.
As personalidades da Mita foram feitas meio que como aquele famoso waifu design, né, de anime japonês e tudo mais. Muitas pessoas acreditam que essa ideia de fazer essa personagem pra poder vender bastante também tenha corroborado com a ideia de fazer com que o jogo se tornasse mais popular. O que acho que é meio óbvio que funcionou pra caramba, né, jovens? Com certeza, mano. Porque jogos desse estilo geralmente tendem a chamar muito a atenção e por conta disso ele poderia acabar se tornando um pouquinho popular. Duvido muito que o quão popular ele se tornou, né, a ponto de chegar em youtubers e streamers gigantescos jogarem o game por conta do quão diferente ele era. Mas com certeza ele poderia ter se tornado um pouco popular. Pessoalmente dizendo, jovens, eu acredito que uma das razões também que funcionou pro sucesso desse jogo pode ser o fato da escassez de jogos que exploram esse estilo. Que estilo exatamente, Link? Não tem jogo bom hoje em dia. Eu poderia dizer que meio que o estilo de garota yandere de anime, digamos assim, tipo Doki Doki Literature Club, que tem a Mônica, que é maluca, ou então o próprio Miside aqui, que tem a Mita, que também é maluca. Se vocês se lembrarem bem, jovens, quem tá na internet aí há um tempo, deve já ter ouvido falar pelo menos uma vezinha de Yandere Simulator, por exemplo, que é um jogo que começou a ser feito lá pra 10 anos atrás, que era Um jogo que tinha potencial e nunca lançou. literalmente isso, né? Tipo, era uma mina doida que gostava de você, e aí instantaneamente ela ficava tentando ficar com o protagonista e tal, ela matava um monte de gente, e o jogo tinha um pouquinho de gore, um pouquinho de terror, e automaticamente, quando esse jogo foi anunciado, ele se tornou 50 milhões de vezes mais famoso que qualquer pessoa iria imaginar. Tanto é que ele tá sendo produzido aí há 10 anos, ainda tem muita gente que ama o jogo. E Yandere Simulator, infelizmente, nunca chegou a lançar de forma total, por conta de 1 milhão de polêmicas que aconteceram com o criador do jogo. Ele foi acusado de todas as coisas disponíveis do planeta, de roubar coisas, de roubar assets, de programar mal, de roubar dinheiro do público e tal. Então, enfim, nos últimos 10 anos esse jogo nunca foi lançado. E estranhamente, depois de Yandere Simulator, quase nenhum projeto do mesmo estilo, digamos assim, surgiu, mesmo que o bagulho tenha se tornado muito popular. Muito diferente de FNAF, por exemplo, né? Quando ele lançou... É que FNAF é um jogo é um jogo aspas, tá, gente? É um jogo fácil de fazer. Semana depois já tinha tipo 500 cópias. E Yandere Simulator não, ele nunca teve praticamente nenhuma cópia. Nos próximos anos surgiram poucos jogos do mesmo naipe. Eu acredito que o único que seja meio parecido foi o próprio Doki Doki. E aí, mano, me sai de brilha bastante porque ele foi lançado meio que do nada, né? Tipo, em 2023 teve Só lançou. uma demo do jogo. O Sabt. Eu acho que era esse que era o vídeo que eu via thumbnail. Porque eu nunca vi esse vídeo. O que lançou de repente, algumas pessoas jogaram, acharam pica e criaram um hypezinho pro jogo. Aí exatamente um ano depois, em 2024, os malucos vieram, botaram um pauzão na mesa e lançaram o jogo completo. Sem atraso, sem polêmica, sem nada. Fora o fato. Os caras, tipo, eles falaram que o dia que eles iam lançar, eles lançaram no dia, deu um respeito. Bateu um respeito. Que essa merda desse jogo lançou faz 2 meses e constantemente ele continua tendo atualizações que mantém a comunidade bastante viva. E não são só atualizações com coisinhas novas, itens novos, tipo, atualização com umas roupinhas novas pra você colocar na Mita. Não, tem segredos novos, coisas, easter eggs, detalhes e até ceninhas da história novas que vão sendo adicionadas. Com certeza absoluta isso contribui muito pro jogo continuar popular e, por sinal, crescendo cada vez mais. Os desenvolvedores desse bagulho aqui são espertos pra caramba. Mas eu gostaria... Viram que deu certo. Continuar lançando atualizações pra ajudar, tá certo? de falar do segundo ponto da lista, que é principalmente a história é incrível. Uau! Jovens, falando pra vocês na real, sabe qual é a sensação que eu tenho desse jogo aqui? Até mesmo a sensação do boom e explosão dele, de ter se tornado tão popular em pouco tempo. Eu tenho uma sensação de que esse jogo aqui é praticamente igual Doki Doki Literature Club. Ou talvez ele seja meio que o que Yandere Simulator poderia ser, sabe? Só que bem menos tosco do que Yandere E muito melhor. Eu nem joguei o jogo. Simulator, que lançou Só queria lançar essa. diferente do Yandere Simulator, né? Apesar desse daqui ser um game de horror em geral, jovens, gosto muito da forma como a história do game aqui é tratada, pra poder até mesmo, em tese, passar algumas pequenas mensagens que você pode tirar do jogo em geral. Sobre, por exemplo, eu acredito que o tema principal do jogo era meio que sobre como máquinas são usadas por homens e aos poucos elas vão evoluindo pra usar homens. Tipo, parei pra poder pensar na história deste jogo. É uma parada super Mirror Layers, uma parada bem sci-fi de terror, pra poder falar a verdade. Mita, aqui, ela foi criada como um personagem de jogo de romance, criada pra poder ser aquela famosa garota waifuzinho perfeita, sabe? Milhares de versões da personagem poderiam ser descartadas, até porque você poderia montar a sua própria Mita, dependendo de quem você fosse, de que celular você baixasse o jogo, você poderia montar versões infinitas, e se você não gostasse de alguma, você poderia simplesmente descartar essa versão, fazendo uma versão boa só pra poder te agradar, como se ela fosse um produto. Mesmo que
fique muito claro dentro do jogo que as mitas possuem consciência própria. Então, a partir do momento que uma das mitas cria, de fato, essa autoconsciência, né, de que ela é uma inteligência artificial, de que ela pode ser descartada, ela chega a um resultado de absorver duas coisas dos seres humanos, sendo que a primeira delas é a carência gigantesca que os seres humanos têm, e a segunda delas sendo esse senso de poder descartar coisas menores. Basicamente, é isso que a Mita faz o jogo inteiro. Aqui, os desenvolvedores do jogo estão tentando fazer a garota de anime perfeita, enquanto a Mita, ela tá tentando fazer o NPC perfeito pra ela, digamos assim. Desde o começo do jogo, parece que a ideia da história é literalmente essa. A Mita vai lá, cria todo um roteiro de que, na verdade, tem um cara que ele tá jogando o jogo há muito tempo e que ele fica preso dentro do jogo pra poder ficar com ela eternamente, e ela vai tentando fazer isso até que esse cara aceite ficar com ela de bom grado. O que ela faz aqui no jogo, em geral, é isso. Se você parar pra pensar, o protagonista durante todo o game aqui, ele é como se fosse, tipo, o brinquedo favorito da Mita no momento. Ela fica resetando o cartucho do personagem infinitamente pra poder tentar fazer com que ele fique com ela no final, enquanto que se você se recusar, ela pode literalmente puxar o cérebro dessa pessoa da tomada e ligar de novo sem nenhuma memória do que você tinha antes. Se ela simplesmente enjoar de você, ela pode descartar seu cartucho e fazer um outro, que seja melhor do que você. Sabe aquelas histórias do estilo de Doki Doki Literature Club, ou literalmente Mirror Layers, que é uma série que já passou... Eu nunca assisti Mirror Razor. Pera aí. Black Mirror. Eu nunca assisti esse filme. Eu acho que é um filme. na Netflix e em alguns outros lugares que falam justamente É uma série? Ah, tá. sobre toda essa coisa de futuro, robôs, inteligência artificial, tecnologia e alguns outros relatos bem assustadores. Toda a ideia aqui de Mita, principalmente, tenta tratar muito a respeito desses pequenos detalhes, digamos assim. E eu acho que a história, jovens, é muito bem feita, não apenas como uma história de terror em si, porque, sendo bastante sincero, eu acredito que como uma história de terror, esse jogo aqui consegue dar uns sustos bem agradáveis se você estiver jogando e se você não tiver costume de jogar jogos de terror. Tem umas cenas nesse... Eu não tenho costume de jogar jogos de terror. Por isso que eu não jogo jogo de terror. jogos, tipo, sei lá, mataram o Alan Zoka do coração. O Alan Zoka é um cara que já tá bastante acostumado a jogar jogos de terror, então na minha cabeça, se ele não conseguiu tancar uns sustos, eu desmaiaria facilmente. E tem outros momentos, cara, que simplesmente assustam, sem nenhum barulhozinho na tela. Tipo um momento, por exemplo, que você tá olhando pros espelhos, por exemplo, e do nada pode acontecer isso aqui. Ai, caralho! Ah, esse é bom, esses aí eu gosto, esses aí eu gosto. Eu gosto de infartar desse tipo aqui. Eu gosto muito desse tipo. Que é o de só aparece, não faz som, não faz nada, você só passa reto. Mas se você rever o vídeo, você percebe que tinha alguma coisa ali. Eu acho incrível. Esses são os melhores. Ai, caralho! Tem uma mina atrás de mim, cara! Vocês pararam pra perceber, tipo, do nada, mano, só apareceu um modelo do próprio capeta em pessoa ali no fundo do espelho. Por meio segundo e depois ele desapareceu. É pra cagar nas calças com todas Ah, mas mano... as forças disponíveis, tá ligado? Enfim, apesar de todos os sustos que a gente tem no jogo aqui fazerem bastante sentido e serem bastante interessantes, eu acredito, jovens, que a história e o conceito no qual a gente é colocado pra dentro da história aqui é o que mais faz com que isso seja assustador de verdade. A ambientação do jogo é simplesmente perfeita, cara, e os desenvolvedores se esforçaram muito pra poder fazer isso aqui virar realmente uma pequena e linda obra-prima de jogo indie de terror. Sabe quando você joga alguma coisa que você sente que, tipo, ok, isso daqui não é a melhor coisa do mundo, não é o melhor jogo do planeta Terra, mas tem alma aqui, tem bastante carinho que foi Realmente, esse jogo aí, do que eu vi, do que eu acabei de escutar, parece que foi um jogo feito com carinho, tipo, é um jogo que o cara falou assim, eu quero fazer um jogo, eu quero desse tipo aqui, eu gostei do que eu fiz. Eu fiquei, rapaz, mano, parabéns, mano. colocado pelos desenvolvedores, gosto muito da ideia de pensar nesse conceito meio bizarro de tipo, imagina você tá num mundo onde você tem essa Mita aqui com você. Ela pode literalmente resetar vocês pra não brigarem. Se vocês tiveram uma briga de relacionamento, não, ela pode resetar você e você não se lembra mais que vocês tiveram essa briga. Você tá sendo uma pessoa muito agressiva, ela pode dar simplesmente uma diminuída no seu código pra você ficar menos agressivo. Não existe uma saída ou uma escolha aqui. É justamente isso que faz com que o jogo acabe nessa vibe tão interessante assim. Jovens, Misside com certeza absoluta foi um dos melhores jogos de 2024. E vale esse destaque aqui antes de terminar esse vídeo, por sinal, jovens, de vez em quando, uma coisa bem rara que eu faço aqui no canal, é que alguns poucos jogos que me chamam muita atenção, algumas vezes ganham vídeos especiais de 1 hora aqui no canal. Tá, poxa. Se tornou um desses jogos. Então aguardem, porque nas próximas semanas, ainda no mês de janeiro, vamos ter um vídeo Eu não vou reagir esse vídeo, tô brincando. especial de Misside. Com toda Se recomendarem, eu faço vídeo de partes. a grande jornada e história desse jogo aqui. Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo, abraço, falou, falei, até mais. Epa! Fiz tudo errado aqui, o que eu fiz. Falou. Então, gente, essa foi minha reaçãozinha. E minha boca não está mexendo, mas meu áudio está saindo, pelo menos.
Olha que bacana, mano. Tem algum momento que deve ter algum momento que parou em a boca, agora eu tô meio frustrado com isso. Mas, se você gostar do vídeo, deixa o like, entra lá no canal dele no link da descrição e deixa o like lá. E é isso, gente. Até amanhã.